Só ligar o aparelho. Ok. Então, vamos começar falando sobre o título do nosso tema de hoje. O que é espiritismo? Como assim? Todos nós aqui somos espíritas, todos nós já sabemos o que é espiritismo. Mas, na verdade, quando eu comecei a pensar sobre um tema para trazer, eu pensava que eu era um doutor em espiritismo, que eu sabia tudo sobre o espiritismo, que eu tinha um diploma. Só que, infelizmente, eu quebrei a cara, porque eu percebi que mesmo nas coisas mais simples, nas coisas mais básicas sobre a doutrina, a gente ainda tem muito que aprender, né? E por que eu escolhi esse tema? Porque ainda hoje é muito comum a gente encontrar pessoas que ficam constrangidas ou até mesmo aterrorizadas quando ouvem falar sobre espiritismo. Logo elas pensam, mas espiritismo, alguma coisa a ver com espíritos do mal, alguma coisa a ver com demônios, não é verdade? E eu decidi fazer essa palestra pensando justamente na confusão que gira em torno do que é o espiritismo e como as pessoas veem o espiritismo, né? Então eu resolvi fazer uma breve pesquisa. Na verdade, eu queria ter feito perguntar a algumas pessoas sobre como elas pensam, como elas enxergam o espiritismo. E eu fui naquele grupo de ajuda comunitária, muitos de vocês devem ter visto lá o post que eu coloquei. Eu fiz a pergunta: o que é espiritismo? Como você define? O que vem à sua mente quando alguém te fala sobre o espiritismo? E as pessoas colocaram ali sua opinião, né? E eu observei algumas coisas interessantes, que a princípio as pessoas ficaram um pouco receiosas, talvez por não ter uma opinião formada sobre o que é o espiritismo. Mas depois elas ficaram mais à vontade de acordo com que outras pessoas foram dando sua opinião. E eu percebi também que as pessoas, né, que já são espíritas, que comentaram lá, também a princípio tiveram certo receio, talvez por causa do preconceito que gira em torno do que é o espiritismo. E o que essas pessoas pensam? Como as pessoas pensam do espiritismo, né? E eu dividi em 3 grupos, só para ficar mais didático para a gente ver. O primeiro grupo são os espíritas, e eles definiram o espiritismo como amor, entendimento, aperfeiçoamento moral, evolução, caridade, fé raciocinada. Teve uma que me chamou a atenção, que foi libertação. Eu me identifiquei muito com essa definição. Um outro grupo de pessoas são as pessoas que já ouviram falar sobre o espiritismo ou que já tiveram algum contato. O que elas disseram? Caridade, paz. A que mais teve foi caridade, né? Várias pessoas colocaram caridade. Paz, luz, uma religião boa. Mas, porém, quando se fala em psicografia, comunicação com os espíritos, aí a coisa fica tensa. Assim eles definiram o espiritismo. Um terceiro grupo são as pessoas leigas, aquelas que não conhecem muito sobre o espiritismo, né? E elas geralmente definem o espiritismo como macumba, feitiçaria, falar com mortos, né? Evocar espíritos, eu errei ali, é evocar espíritos, né? E geralmente relacionando esses espíritos com entidades satânicas, diabos, essas. Então, por que a gente está falando tudo isso, né? Qual que é o nosso objetivo aqui? Deixa eu só mudar meu slide. Por que a gente está falando tudo isso? Porque a gente vai observar que o espiritismo está crescendo, né? Segundo uma pesquisa feita no ano de 2010, é o último censo que a gente tem notícia, o espiritismo cresceu 65% entre 2000 e 2010. São 30 milhões de simpatizantes, 3,8 milhões de espíritas. O Rio de Janeiro se destaca com
4%, 16 milhões, é o estado com maior proporção de adeptos do espiritismo, né? A gente está falando isso tudo por quê? Qual que é o objetivo dessa palestra? Nosso objetivo é esclarecer, é tirar as dúvidas, né? Tirar o véu da ignorância, né? Ignorância no sentido de não conhecer, de não saber, dessas pessoas, fazer um convite à reflexão. Então essa palestra ela é mais direcionada às pessoas que não conhecem muito sobre o espiritismo, e também para mostrar a nós espíritos a necessidade da gente estudar, estar fundamentado na doutrina quando a gente for falar sobre o espiritismo para as pessoas, né? Para esclarecer melhor, para poder melhor consolar quando necessário, né? E para a gente entender o que é o espiritismo, primeiro nós vamos falar sobre o que não é. A gente vai começar já tirando uma porção de ideias que estão relacionadas com o espiritismo e que não tem nada a ver. Por exemplo, espiritualismo não é espiritismo. Bem na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele fala sobre a imperfeição da linguagem humana, né? Que a gente usa uma palavra para definir várias coisas ao mesmo tempo. E nos falta palavras, né? A gente usa uma palavra e define uma porção de coisas. Por exemplo, a palavra alma. Cada religião ela vai dar um sentido para essa palavra, né? Só porque Kardec ele define a alma como sendo o espírito encarnado. Quando o espírito está no corpo, ele é uma alma. Se ele está fora, ele é um espírito. Então, dessa forma, só porque a pessoa morreu, ela perdeu o corpo físico, isso não quer dizer que ela virou um anjo e nem se transformou num demônio. Porque a espiritualista, no caso, é todo aquele que crê na existência da alma, né? Que crê na imortalidade da alma. Esse é o espiritualista. Somente os materialistas não creem na existência da alma. O espírita, qual que é a diferença do espírita e o espiritualista? O espírita, ele é aquele que estuda os princípios fundamentados na obra espírita de Allan Kardec, né? E ele se esforça para se tornar uma pessoa melhor, né? Porque se conhece o verdadeiro espírita, aquele que se esforça para domar suas más tendências. Então, dessa forma, o católico ele é espiritualista, o protestante ele é espiritualista, o muçulmano, a base de todas as religiões é o espiritualismo, né? Mas o que diferencia o espírita é que ele está fundamentado nas obras de Allan Kardec, né? E é muito comum a gente ver que algumas pessoas, às vezes, até bem intencionadas, né, elas vão falar, tentando defender a causa espírita, elas usam alguns termos, né? Eu sou espírita kardecista, ou eu sou espírita científico, ou até mesmo eu sou espírita de mesa branca. Então esses são alguns termos que não devem ser usados, porque eles a gente precisa estudar para saber como que Allan Kardec definiu o que é o espiritismo. A gente vai ver isso depois. Algumas outras considerações, né? Explanações e orações ao som de músicas, batuques e atabaques, né? Deu uma perdida no meu slide aqui, tá? Tem que mudar os dois ao mesmo tempo, então. Explanações, ok. Se eu for convidado a participar de uma palestra espírita, o que eu vou encontrar na palestra espírita? Eu vou encontrar pessoas falando com os mortos, evocando espíritos, né? Eu vou encontrar pessoas tocando tambores, fazendo música, dançando. Não, a gente não vai encontrar nada disso, né? O espiritismo baseado nas obras de Allan Kardec não usa instrumentos para poder fazer louvores, para poder exortar o público, dança, não tem nada dessas coisas, né? O que acontece, a gente usa assim na música, mas tudo sem exagero, né? Às vezes tem aqui o André que traz um violãozinho, toca uma música tranquila, né? Mas tudo sem muito exagero. Sempre que tem muito exagero, a gente
vai perceber que não tem fundamento na doutrina espírita, né? Na maioria das vezes são rituais, né? Tem algumas religiões que praticam alguns tipos de rituais, né? Que isso é dança, é músicas, exagero demais. E no centro espírita a gente também não vai encontrar exagero como bandas de rock falando, nada dessas coisas a gente vai encontrar, né? Porque toda vez que a gente for numa casa, que a gente encontrar esse tipo de prática, isso a gente pode ter certeza que não é espiritismo, né? Então o que a gente vai encontrar na palestra espírita, né? O que é a palestra espírita? A palestra espírita, ela é um momento de esclarecimento, igual a gente está fazendo aqui. É um momento de reflexão em torno de Deus, a vida, os ensinamentos de Jesus, né? A nossa missão. Esse é o objetivo da palestra, né? E o que se fala nas palestras são temas variados, né? Sobre a codificação, sobre o evangelho, como a gente disse. E quem fala na palestra? Quem vai falar na palestra é uma pessoa que estuda o espiritismo, uma pessoa que está capacitada a falar, uma pessoa que tem a boa vontade, que ela quer passar para as pessoas aquilo que ela já conhece da doutrina. Então não tem nenhum guru, não tem mestre. O único mestre que nós temos na casa espírita é Jesus. Então não tem guru, não tem padre, não tem pastores, né? E quem são as pessoas que frequentam o centro espírita, né? Quem são? Quem frequenta? A palestra espírita, quem frequenta são... Eu vou deixar essa resposta para Jesus, porque ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então são pessoas que buscam resposta para suas dúvidas. Elas se indagam a origem de suas aflições. Essas são as pessoas que buscam as palestras espíritas, né? Então, dessa forma, a palestra espírita vai funcionar como uma emergência, né? Vai funcionar como um pronto-socorro. A pessoa vai chegar, muitas vezes ali ferida, vai chegar machucada espiritualmente, e ela vai receber os primeiros socorros, né? Que é o esclarecimento, que são os tratamentos do passe, né? O passe nada mais é do que uma transfusão de boas energias. Tem gente que tem medo de tomar o passe. Então, não precisa ter medo, são apenas transfusões de boas energias. Depois ela é encaminhada a um tratamento de acordo com as suas necessidades, né? Mas a gente tem que lembrar que o essencial é a pessoa ela continuar esse tratamento. Ela tem que, como? Frequentando os cursos, né? Porque o que vai proporcionar cura espiritual é o conhecimento. Então a pessoa ela precisa lembrar que o trabalho prioritário da doutrina espírita é o estudo. O que não é espiritismo? Roupas especiais. No centro espírita a gente vai encontrar os trabalhadores vestidos com roupas brancas, como... Não, a gente não vai encontrar ninguém vestido com roupas brancas, roupas especiais, batinas, nada dessas coisas a gente vai encontrar. Às vezes roupas, né, o branco simbolizando o bem ou o preto simbolizando o mal, nada disso a gente vai encontrar. Porque o espírita sabe que Deus valoriza não é pela roupa que a gente veste, o sapato caro ou acessórios, muitos acessórios, nada disso faz parte da gente frequentar uma casa que tem exagero de objetos, de acessórios. A gente vai ter a certeza de que isso também não é espiritismo. Isso está fugindo dos propósitos do espiritismo. A gente está falando tudo isso aqui, gente, superficial, né? A pessoa vai precisar depois fazer um estudo mais profundo para entender. Mas a nossa intenção é só diferenciar o que é, o que não é, né? Tem muitas práticas que são de outras religiões. A gente também não quer criticar nenhuma religião, né? Porque todas as religiões elas têm o seu fundamento, têm a sua importância, né? E o espiritismo ele não condena nenhuma religião. Todas as religiões levam para o mesmo caminho, né?
É só para a gente diferenciar o que é o que não é. Rituais. Como a gente já disse, o centro espírita, em suas atividades, ele não vai praticar nenhum tipo de ritual, né? Nenhum tipo de ritual para adorar a Deus, né? Porque a doutrina segue o que Jesus ensina. Nós devemos adorar a Deus em espírito e verdade, né? Portanto, sem necessidade de rituais, né? Nada material para a gente entrar em contato com a espiritualidade, né? Não precisa ficar ajoelhando, né? Nada dessas coisas, beijar a mão, fazer louvores, como a gente encontra em outras culturas, né? Então não tem necessidade. E também não há nenhum sacrifício de animal, porque as pessoas às vezes acham que lá no centro espírita tem lá sacrifício, né, de galinha, fazer encruzilhada, então não tem nada disso, porque os animais, eles são nossos irmãos em evolução. Como que a gente poderia fazer uma covardia, né, dessa com eles, né? Então não existe esse tipo de prática, né? Nós somos totalmente contra esse tipo de prática. E porque o que eles pensam? Algumas religiões pensam que se você sacrificar um animal, você vai oferecer um animal para as entidades ou para Deus, ele vai perdoar um pecado seu, ou ele vai te retribuir, né, com favores. Mas quando a pessoa entrega, ele sacrifica o animal, entrega, qual que é o sentido disso? Sacrificar quer dizer tornar sagrado. Então ele acredita que quando ele entrega aquele animal, ele tornou sagrado, porque a entidade recebeu, então ele tornou sagrado. Mas o sentido do sacrifício real, o que é? O sacrifício tornar sagrado as nossas atitudes, o nosso comportamento. É isso que a gente tem que sacrificar. É o nosso comportamento, é a nossa atitude perante as outras pessoas, né? E também a gente não vai encontrar imagens de santos, né? A gente não vai encontrar quadros, enfeites, amuletos de sorte, incensos. Toda vez que a gente for num centro que tiver esse exagero, muitas pessoas, às vezes bem intencionadas, querem colocar ali um quadro do Chico Xavier, querem colocar um quadro do Allan Kardec, né? Mas se quiser colocar na biblioteca, tudo bem, né? Lá, mas no ambiente de estudo não tem necessidade dessas práticas. Quando a gente for numa casa espírita, que a gente observar esse tipo de prática, não segue o que a doutrina nos ensina. E extraterrestre? Alguém aqui acredita em extraterrestre? Sim? Não? Bom, eu acredito. Porque extraterrestre, o que é? Tudo que está fora do planeta Terra é extraterrestre, né? Mas é muito comum a gente ver, né, alguns documentários falando sobre existência de seres, daqueles bichinho verde, né, que vem visitar o planeta Terra. Na maioria das vezes eles vêm roubar vaca ou fazer desenho no milharal, né, para assustar a gente. Então, é isso que a gente quer esclarecer. O Espiritismo, ele não apoia esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia, dessa forma, do misticismo, né? A gente vai encontrar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá ele diz, né, no capítulo 3, né, que está intitulado Há muitas moradas na casa de meu pai, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. O que seria isso? Lá está escrito: a casa do pai é o que? É o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que lá encarnam moradas apropriadas ao seu adiantamento. E ele diz mais: diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Dentre eles, há os que ainda são inferiores à Terra, física e moralmente,
Outros são do mesmo grau, e ainda há outros que são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente. A vida moral é quase inexistente. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. O que ele está querendo dizer com tudo isso? Os mundos que estão no mesmo patamar que a Terra, em grau de evolução, está igual a gente, né? Em questões tecnológicas, está a mesma situação. A vida, ela ainda é material. Os mundos que estão inferiores, mais ainda, porque lá não tem nem micro-ondas, não tem televisão, não tem nada dessas comodidades que a gente já tem. Lá a vida é toda material, né? Talvez eles estejam caçando para se alimentar. Agora, os mundos que são superiores ao planeta Terra, os espíritos que moram lá, a vida lá ela é toda espiritual. Isso quer dizer que eles não precisam de discos voadores para poder vir visitar o planeta Terra. Eles não precisam de aparelhos para se comunicar. A comunicação vai se dar através da mediunidade. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum a gente ver uns documentários falando sobre a possível visita de extraterrestres, né? Que eles vão intervir no comportamento humano, impedir, né, certas catástrofes por causa de guerras. Então, quando a gente for assistir alguns documentários, a gente tem a certeza de que o espiritismo ele não apoia, não tem fundamento doutrinário esse tipo de tudo que estiver relacionado com datas marcadas para o fim do mundo ou datas marcadas por uma possível comunicação de extraterrestres. O espiritismo não aprova essas coisas, né? Inclusive, uma vez foi perguntado, né, numa entrevista ao Chico, a Hebe entrevistou ele e perguntou: Chico, mas e se o mundo acabar? E se o ser humano inventar bombas e destruir o planeta? Eu falo: não preocupa não, Hebe, não preocupa não, porque Deus vai saber, vai arrumar uma casa, um lugar para cada um de nós morar. Então isso quer dizer que no máximo que pode acontecer se o mundo acabar é você desencarnar. Você vai só perder o corpo físico, vai continuar vivo. Então não preocupa com esse tipo de ideias que são trazidas, né, sobre ufologia, essas práticas. O que mais? O que não é também: bola de cristal, adivinhações, prática quiromancia ou quiromancia, astrologia, hipnotismo, magia ou parapsicologia, terapias regressivas a vidas passadas, transcomunicação, conhecida como TCI, cristalterapia, cromoterapia. Essas práticas também não têm fundamentação espírita lógica, não tem. E elas não encontram nenhum tipo de respaldo nas obras de Allan Kardec. Então, não são práticas espíritas, né? Qualquer centro espírita que estiver usando de tais práticas, estiver ensinando esse tipo de prática, ele está se desviando do propósito da doutrina, né? Promessa de curas e milagres. Não há promessa de curas e milagres na doutrina espírita. Por exemplo, fazer um aleijado voltar a caminhar repentinamente, ou um cego voltar a enxergar, como a gente vê muito, né? A cura instantânea de um câncer, essas curas, esses milagres, a doutrina não oferece isso, né? Porque a cura espiritual, aliás, a cura física, ela tem a medicina, ela tem a ciência. E agora a cura de uma influência espiritual, ela depende de uma série de fatores. Ela vai depender da modificação moral da pessoa, né, do enfermo, as suas necessidades, vai depender muito também das suas relações com vidas passadas. E o principal, se há permissão de Deus ou não para aquele sofrimento terminar. Porque a gente, na maioria das vezes, o sofrimento ele já ele é um período necessário para que a gente faça uma reflexão,
né, sobre a sua própria vida, como ele está conduzindo a sua vida. Então o sofrimento às vezes ele já é a cura, né? Às vezes uma doença física, ele já é a cura do espírito. Então, que mais? Algumas pessoas, também é uma coisa muito que acontece às vezes, não aqui nessa casa, nas outras casas lá fora, como diz o Manuel, né, plagiando o Manuel, acontece às vezes da pessoa pensar, não, mas eu estou frequentando o centro e aquele centro não está se resolvendo muito para mim, não. Eu vou mudar de centro, eu vou lá pro centro de Newark, ou então vou lá pro centro de Nova York. E assim a pessoa sai pulando de centro em centro, ou de religião em religião, né? Porque ela não compreendeu a essência da religião, ela não compreendeu a essência da doutrina, né? Seja no catolicismo, seja no... Porque a pessoa às vezes sai do catolicismo, vai pro Umbanda, e sai procurando, mas é porque ela não está compreendendo a essência do que é a religião em que ela está inserida, né? E também não há cobrança, né? Não há cobrança de tratamento espiritual, porque a doutrina espírita segue aquilo que Jesus nos ensina: dai de graça o que de graça recebeste. Então, se você for numa casa que lá eles cobrarem pelo atendimento, tenha certeza de que isso não é espiritismo. O espiritismo não cobra pelo seu atendimento espiritual. Se você quer ajudar a casa, ótimo, muito bom, e a gente deve mesmo ajudar, né? Seja voluntariando, prestando serviços, né? Seja trazendo a comida, né? Que a gente, através do almoço, a gente arrecada o dinheiro, né? E caso você queira ajudar também com dinheiro, muito bem-vindo, mas a gente tem que ter na consciência também o quê? Que quando a gente ajuda, seja uma religião, seja a casa espírita, a gente não está emprestando a Deus, a gente não vai receber com juros, né? Porque Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, ele é dono do universo. Então a gente tem que ter a consciência de que a gente não vai ficar mais rico porque você emprestou. Você não emprestou. Você está ajudando o centro? Você está ajudando a você mesmo, porque você precisa do centro. Eu preciso. A gente precisa de um local para se reunir, para estudar, né? Então, é interessante a gente se envolver também nas atividades, a gente se envolver nos estudos, a gente se envolver nos trabalhos que a casa oferece, né? Porque isso é o que vai nos proporcionar uma melhora, uma reforma íntima. Às vezes a gente vai estar aqui, vai perder paciência um com o outro, a gente às vezes vai se estranhar, não concordo com a opinião do Marcos, não concordo com a opinião do André, mas isso é que é o lapidamento. A gente está se melhorando, né? A gente está conhecendo as dificuldades de cada um, né? Então é interessante a gente participar, a gente se misturar, abraçar, como diz o Manuel, beijar, morder, é interessante. O que mais? Comunicação de espíritos em público, evocação de espíritos. Muitas pessoas pensam que a gente vai chegar no centro espírita e vai ter ali um monte de gente evocando espírito. Geralmente as perguntas, né? Eu vou ficar rico, eu vou ficar milionário, eu vou fazer sucesso, eu vou arrumar marido. No espiritismo não há esse tipo de prática, a gente não perde tempo com esse tipo de trabalho. A mediunidade é um trabalho sério. Quando eu comecei na casa espírita, eu pensava que eu ia chegar e já ir comunicando com a minha avó, que já passou, né? E eu achava que eu ia comunicar com todo mundo. E a gente pensa isso quando a gente não conhece, né? Mas a mediunidade é trabalho sério. Exige estudo, né? Uma preparação, uma reforma íntima, uma melhora, né? Existem centros no Brasil que eles fazem sim comunicação aberta, né? Mas todas as práticas que estiver relacionado com a materialização, ali tem... Isso não é, porque Moisés proibiu esse tipo de prática. Muitas pessoas falam, não, mas não pode conversar com os espíritos, porque Moisés proibiu. A gente encontra lá no livro Eclesiastes, não, esqueci o nome do livro. A gente encontra uma proibição de Moisés sobre
essas práticas. Não se deve consultar aos mortos. Existe essa proibição, né? Só porque a doutrina espírita também proíbe esse tipo de prática, que seria a comunicação, igual tem muitas pessoas que fazem em casa ali, coloca uma mesa, coloca um copo. Essas práticas não condiz com a comunicação que existe no centro espírita. A reunião mediúnica, ela é na maioria das vezes fechada, né? E são médiuns, são pessoas capacitadas, preparadas para poder fazer as comunicações, né? E por que os espíritas se comunicam? Por que os espíritas estão interessados em comunicar com os mortos? Qual que é a necessidade? É o esclarecimento para nós mesmos, né? É o aprendizado. A gente vai aprender com as experiências dos que já foram, que estão no mundo espiritual, né? A gente está falando tudo aqui muito superficial. Quem quiser, a gente tem que buscar o estudo, tem que buscar o aprofundamento, né? A gente não vai abordar a fundo todos os elementos aqui, porque o nosso tempo é curto. Então também não há mediunidade forçada. Quando você for numa casa espírita, ninguém vai te obrigar a abrir a sua mediunidade. Todos nós somos médiuns. Todos nós recebemos influências espirituais, seja influências boas ou más, né? E geralmente o protestante ou pessoas de outras religiões, quando a influência é má, eles falam que é o diabo que está influenciando mal. Mas existe sim a influência dos espíritos na nossa vida, boas ou más, né? Mas o médium é aquela pessoa que se prepara, aquela pessoa que estuda, né? Com o estudo você vai poder desenvolver sua mediunidade, porque a mediunidade ela é um atributo do ser humano, do ser vivente, né? Então, o que é o espiritismo? A gente falou já tanta coisa do que não é o espiritismo. O que ele é? É uma doutrina que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com a vida material. Foi revelada pelos espíritos superiores e codificada, organizada em 1857 por Allan Kardec. Os princípios básicos da doutrina: a existência do espírito e sua sobrevivência após a morte, a reencarnação, né, a pluralidade das existências, nós vamos encarnar e reencarnar várias vezes, a lei de causa e efeito, a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, a lei de caridade. Depois que a gente já viu tudo isso, então eu pergunto: o espiritismo, ele é cristianismo? O que vocês acham? Ele é cristianismo, o espiritismo? Ele está de acordo com os ensinos do Mestre Jesus? A gente tem que diferenciar aqui uma coisa. Nós temos o cristianismo dos homens e nós temos o cristianismo do Cristo. O cristianismo dos homens foi deturpado, né? Ritualizado, foi dogmatizado. O cristianismo do Cristo é a sua pureza, é o amor em toda a sua pureza, toda a sua essência. Então, dessa forma, o espiritismo ele é sim o cristianismo, mas ele é o cristianismo do Cristo, né? Sem os rituais, sem a dogmatização, né? E o espírita acredita em Deus. Muita gente fala que o espírita não acredita em Deus, né? Que o espírita está enganado, que o espírita não lê a Bíblia, né? Mas um dos principais fundamentos do espiritismo é esclarecer Deus. Quem é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele é eterno, ele é imutável, é imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então Deus deixou de ser aquele velhinho de barba branca, de cabelo branco, que fica lá no céu, no trono, sentado olhando para as nossas misérias e se divertindo, né? Então Deus não é esse. Deus ele é todo amor, né? Deus é o Pai, é como Jesus nos trouxe. Ele é o Pai, ele é imutável. Imutável, o que quer dizer isso? Ele não muda de opinião.
Se ele te ama, ele ama de verdade. Não é porque você cometeu um erro que ele vai deixar de te amar. Não é porque você não é perfeito ainda que ele vai deixar de te amar. Ele te ama. E ele não muda de ideia. Ele é imutável. Ele sabe que você está se esforçando, que você está fazendo o que você pode para subir até ele, né? E ele nos ama tanto que o que ele fez? Ele nos ofereceu Jesus, né? Qual que é aquela pergunta mais famosa do Livro dos Espíritos? Qual é o modelo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade? A resposta dos Espíritos é: vede Jesus. Então Jesus, ele é o guia e modelo para toda a humanidade. E a doutrina que ele nos deixou é o que há de mais representativo da pura lei de Deus. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, a gente pode até pensar assim que ele está tendo um arrobo de personalidade, né? Tipo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. A gente acha, né? O que a gente pensa? Mas quando ele fala que ele é da verdade, é porque ele é mesmo. Ele é da verdade. Ele é a verdade, né? E porque, por exemplo, se você quer plantar milho na sua casa, você não sabe como fazer isso, você não tem ideia como você vai fazer isso. O que você faz? Você vai chamar um especialista, vai chamar um produtor, uma pessoa que entende. Essa pessoa vai na sua casa, lá no quintal, vai plantar o milho e você vai colher milho de boa qualidade. Você vai colher espigas fartas, né? Espigas de grão de 100, vai escolher de boa qualidade em grande quantidade. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho e a verdade, é porque ele é mesmo, porque ele tem experiência, ele sabe do que ele está falando, porque ele já percorreu todo esse caminho, ele já percorreu a evolução que nós estamos fazendo, ele já percorreu esse caminho. Então ele sabe o que ele está falando, né? Ele conhece tudo de evolução. Ele conhece tudo sobre evolução humana. Então, ele, dessa forma, ele sabe que o caminho é o caminho do bem. Ele sabe que o caminho, que a verdade é o caminho do bem. E ele sabe que não tem como a gente alcançar uma vida espiritual se não for pelo caminho do bem, né? Então, dessa forma, quando ele diz: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz. Pegue a sua cruz e me siga. O que ele fez? Ele colocou nas nossas mãos a responsabilidade da nossa evolução. Pegue a sua cruz. Pegue os seus problemas. Pegue as suas dificuldades. Pega o marido teimoso, a esposa complicada, né, o filho desobediente. Pega todos esses problemas, as suas dificuldades morais, as suas dificuldades materiais. Não precisa deixar nada de lado. Tem que pegar tudo isso e segue o caminho. O caminho que ele deixou, né? O caminho que ele trilhou. Porque se a gente for olhar para trás, a hora mais difícil já passou. A gente já não vive naquela época que eles, se você acreditasse em uma certa doutrina, você era pregado numa cruz. Essa época já passou. Hoje em dia é muito mais fácil, né? E eu quero terminar lembrando aquela promessa que Jesus fez: para onde eu vou, não podeis ir agora, mas eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, mas vós os conhece. Vós conhecem, e ele vos lembrará de todas as coisas que eu vos tenho dito, e ele te ensinará todas as coisas. Então,
O Espiritismo é aquele consolador prometido por Jesus, aquele que vem tirar o véu da ignorância, aquele que vem esclarecer, né? Aquele que vem tirar os nossos preconceitos. E que a gente possa meditar nessas palavras. Como eu entendo o Espiritismo, né? O que é o Espiritismo? Como eu vejo? O que ele significa na minha vida? Né? Como eu estou vivenciando esses ensinamentos? A gente se perguntar como que isso funciona na minha vida, no dia a dia. E eu agradeço a todos a paciência de nos ouvir e que a gente possa voltar para os nossos lares, né, convictos, né, desse amor do Pai por nós, que existe sim uma proteção, existe um cuidado, né, e que a gente possa também dedicar aos estudos, a conhecer melhor, para melhor esclarecer as pessoas, né, e nos esclarecer também. Muito obrigado.